Boa noite, Boa guria. noite, Gabi. Guria, eu Tudo que te bom? chamo de guria, né? E aí, Gabi, Tudo tudo bem? bem? Eu tô tudo Tudo, jóia. coisa Ó, boa. hoje eu Eu vim só tô eu vim sentindo. até na Não live. tá fácil. Já vim até, né? Eu disse, já vim fantasiada de pós-graduanda hoje. Guria, tu sabe Gabi, que tá falhando um pouquinho aqui. Eu não sei se é a tua internet ou se é a minha. Antes. provavelmente é a minha. A sua tá vindo perfeitamente para mim. Eu quero saber dos seguidores. Gente, É, vocês estão conseguindo escutar a gente? Como é que tá? A minha internet, pode ser que seja a minha internet, porque nesses dias choveu muito aqui em Roraima. Então tá é chovendo muito. mesmo. Então, Aqui a também tá internet fica chovendo, o que é bem. muito bom, porque, nossa, estava um período de seca, assim, tava bem complicado. Aham. E aí, de A ontem Nath pra tá falando, hoje. tá falhando mesmo. Tá falhando mesmo. Ai. Gabi, continua falando minha ligação para você? Não, agora ficou bom. Agora até a Ficou imagem já tá melhor? mais nítida de Deixa novo. eu vou Uhum. até aqui desconectar. Vai que ajuda, né? Mas enfim, Gabi, Tá. agradeço demais essa nossa parceria agora. Todo mês a gente vai ter esse encontrozinho aqui. Eu tô achando que Falhou um pouquinho. é a minha internet. Vocês estão conseguindo me Sim, escutar? falhou um pouquinho, mas deu para entender. Tu tava Então, muita gente não tem mais ou menos. condições, não tem acesso, né? Muitas vezes, a um tratamento, né? A uma terapia, por exemplo. E este aqui é um meio, né, da gente ajudar Uhum. os seguidores que muitas vezes não têm acesso. Então, Gabi, hoje a gente selecionou alguns tópicos, né? E aí eu vou começar aqui, vou puxar Sim. o primeiro. E aí, gente, vocês vão fazendo as perguntas, os comentários de vocês. Gabi, a gente tem Gabi, percebido. deixa só eu comentar uma coisa, tá? Que eu Tá, quero te pode ficar à vontade. agradecer. Eu acho que essa parceria, nossa, está sendo muito válida. Eu tenho certeza que nós estamos já ajudando muitas pessoas, né, com esse conteúdo que a gente Isso. acaba oferecendo aqui, com essas trocas. E eu quero te dizer que eu me sinto muito acolhida aqui na tua página. Ô, coisa Porque é boa. interessante, né? No meu consultório, quando eu atendo presencialmente, eu que acolho o paciente, eu que recebo ele, né? Eu que acabo oferecendo ali uma mão, né? Um conforto. E aqui eu sinto que tu me acolhe, né? Ô, coisa Imagina, tu boa. recebeu, olha que querida, tu recebeu, recebeu teus seguidores com uma música bem tranquila. Isso me dá uma sensação muito boa, muito agradável. E eu acho que isso faz com que as pessoas também vinculem muito contigo, né? Tu tem uma forma muito humanizada, né? Eu acho que isso também faz com que a nossa parceria se concretize cada vez mais, porque eu também tenho isso, eu acho que é muito importante essa questão de humanizar um pouco mais as coisas, né? Os momentos, seja na pós-graduação, seja no trabalho, seja fora disso, né? Mas acho que isso é muito Gabi, importante. eu fico até, sinceramente, assim, bem emocionada. Eu acho que eu conversei com você essas semanas, esses dias, e que, assim, minha vida tá dando uma, né, vamos dizer assim, uma reviravolta por conta de PhD da Deprê, né? Eu acho que a vida da gente, ela se torna cada vez mais importante, faz sentido quando a gente começa a fazer a diferença na vida do outro, né? Então, assim, você também, acredito que você sentiu o mesmo. Essas respostas, essas mensagens que a gente recebe rotineiramente de pessoas que estão sendo ajudadas pela página, seja por um momento, por um meme, às vezes, bem simples, Uhum, assim, que causa um sorriso, né? Um momento de distração, como também essa informação, como também o acesso à ajuda, né? Que muitas vezes essas pessoas não têm esse acesso. Então, uhum. assim, eu fico muito emocionada realmente, porque a gente passa a ter uma vida com propósito, né? Então, assim, eu fico muito feliz, porque as pessoas com quem eu tenho me agregado na página são pessoas de bom coração, são pessoas que realmente estão aqui para ajudar, né? Para ajudar. Quantidade de seguidores, isso é tudo secundário, está tudo em segundo plano. O importante é que, pra gente, pelo menos, para os meus parceiros, são vocês seguidores, tá? É,
até ter uma mensagem aqui, passando para parabenizar pela iniciativa e desejar boa sorte na live todos juntos contra o Covid-19. E é isso mesmo, gente. A gente Um tá passando por um abração, meu momento. primo meu lá do Rio Grande do Norte, ó, que tá Sério? nos Ó, acompanhando, o que Orildo. Aham, legal! Que legal, família toda. Tô esperando sua mãe entrar. tá. Então é isso, gente. Agradecer também a presença de todo mundo. Eu sei que a minha internet tá bem ruinzinha. Se vocês virem realmente que tá bem ruim, a gente pode, não sei, passar para um pouquinho mais adiante hoje, eu não sei. Vocês Na que mandam verdade, aqui. agora normalizou, sabe? Até a tua imagem já Normalizou? está mais nítida. Sim, tá até mais Tranquilo. nítida a tua Ótimo. imagem. Mas Qualquer coisa eu te mandem, sinalizo. fiquem me informando, tá? Venham me dizendo assim para se a gente tiver desconecto, conectando, enfim. Mas vamos lá, Gabi. Vamos. Automedicação. Eu acho que quando eu fiz uma pesquisa aqui, eu acho que foi a maioria dos alunos, né, que responderam, das pessoas que responderam, já se automedicaram na pós-graduação. O que é que leva um aluno, né, chega a esse extremo de se automedicar? Eu não sei se seria um extremo ou se seria logo a primeira opção que vem à mente das pessoas, né? Porque muitas vezes lidar com a angústia, lidar com a ansiedade, lidar com tudo isso, esse estresse que vem junto com, né, a pressão das aulas, a escrita, que você precisa cumprir vários prazos, né? Eu acabo achando que isso faz com que a pessoa busque uma, uma cura imediata ou algo que faça aliviar aqueles sintomas imediatamente para a pessoa conseguir continuar produzindo, né? Ou então dar conta das expectativas aí que um mestrando, um doutorando teria que dar. Né? E aí a automedicação acaba sendo um problema, porque muitas vezes os alunos, as pessoas, enfim, não só os alunos de pós-graduação, mas outros sujeitos também, acabam perguntando, né, para o amigo, para a amiga, para o vizinho, pega indicação com a mãe sobre qual remédio tomar. E aí é muito complicado, né? Porque às vezes aquele remédio que é indicado para minha amiga, que tem a mesma idade que eu, não é o mais indicado para mim, que tem uma personalidade diferente, que tenho, né, que vou reagir fisicamente de outra maneira. Então é bem complicado essa questão da automedicação, não é indicado. E eu, inclusive, fico pensando como essas pessoas conseguem, né, a receita para comprar medicações, porque as Exato. medicações psiquiátricas, elas são sim controladas, né? E aí eu fico pensando como é que é esse jeitinho brasileiro que sempre se dá, né? Que é complicado isso também. Nossa, e assim, eu, pelo menos, eu, durante o meu mestrado, não cheguei a fazer automedicação, pelo menos desses remédios que são restritos, né? Mas eu me lembro que eu precisava, que eu utilizava muito esses remédios fitoterápicos, né? E o que aconteceu? São remédios que têm um certo efeito mais leve, né? E não tão imediato. Então, o que acontece? A gente acaba que partindo, muitas vezes, acaba partindo para algo Uhum. mais forte, enfim. Né? Eu acho, assim, Gabi, você falando até essa questão de como conseguir o medicamento, hoje passou a ser tão fácil, né? Porque tanta gente sofre, né? Tanta gente sofrendo por problemas psicológicos, né? Saúde mental de tantas pessoas comprometidas. Então, é difícil você entrar num lar brasileiro, numa casa, e você não encontrar pelo menos um tarja preta, né? Então, Uhum. assim, acaba que banalizando realmente a utilização desses medicamentos. Mas assim, Sim. Gabi, esses medicamentos, quais são os principais? Eu sei que isso aqui entra um pouco na questão da psiquiatria, não sei, mas você, não sei se é pertinente essa pergunta, quais seriam as consequências dessa automedicação? A gente pode pensar junto, né? Porque não é a minha especialidade. Imagina, eu não sou Aham. formada em medicina, não sou psiquiatra, sou psicóloga, mas posso te dar, né, uma ideia geral, assim, do que eu acompanho, né? Mas, o que que tu me perguntou? Sobre as consequências. As Ah, é as consequências da. consequências. Isso. Fiquei pensando nos efeitos colaterais que os remédios têm e que muitas vezes o médico, quando faz a avaliação, ele te informa os efeitos colaterais, ele acompanha isso, né? E se você não tem um acompanhamento com o médico, você simplesmente daqui a pouco nem está conhecendo aí os efeitos colaterais, né? Fiquei pensando na questão da dependência também, né? Porque para começar a Isso. fazer o uso de um medicamento, né, a gente tem todo um controle, né? Tu começa tomando meio comprimido, depois toma inteiro, enfim. E depois, para largar o medicamento, a mesma coisa, né? Também é lentamente. Mas se você tira bruscamente, claro que o corpo vai reclamar, né? Porque ele já estava acostumado, ele já estava nessa dependência, muitas vezes, que é psicológica, né? Aham. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
Gabi, é impressionante isso, essa questão da dependência, porque muita gente pensa que é balela, né? Ah, não, só vou tomar um aqui. Só um não vai me fazer ficar dependente. E eu imaginei até na minha situação, né? Quando eu fui ao psiquiatra, ele indicou o meu antidepressivo e ele me indicou que até não era tarja preta, mas me indicou um remédio para insônia. E ele Uhum, disse: esse ótima ideia. remédio você vai tomar em último caso. Em último caso. Então, se você está tendo uma crise, algo que te impossibilita realmente de dormir, você vai tomar. O que aconteceu nos primeiros. Eu tava tão assim, eu acho que eu tô com insônia. Porque às vezes você não sabe nem. Você acha que você tá com insônia, porque você tá já com aquilo na cabeça. Você já se condiciona aquela situação. Então, eu comecei Uhum. a tomar um. Na outra noite, eu fiz, nossa, eu dormi tão bem. Toma outro. E vai tomando outro, e quando se vê, eu mesma tive, assim, tive aquele start de dizer, não, peraí, eu tô tomando uma coisa, já faz 3 dias que eu tomo um medicamento que era pra tomar em último caso, já é o terceiro dia. Então, assim, eu Uhum. já tava notando que aquilo na minha, eu estava me sentindo dependente. Eu não, depois que Uhum. eu parei, eu falei assim, nossa, se eu tô tomando esse medicamento achando que eu tô com necessidade, essa necessidade, então eu já tô prestes a causar realmente a ter uma dependência daquele medicamento. E pra largar é bem complicado, né, Gabi? O problema Eu da fiquei dependência pensando, é, e eu fiquei pensando na questão, né, que o remédio ele te dá o efeito imediato, né? Ele, por exemplo, o remédio para dormir, né, que tu vai usar só em um caso, né, de extrema assim necessidade, né, que tu não deve usar todas as noites, mas enfim, quando tu sentir, tu deve tomar. Ele traz um efeito imediato e tu meio que te acostuma com esse efeito imediato. Olha que maravilha, tu toma o remédio, se organiza, vai deitar e logo dorme. Só que ao mesmo tempo, tu deixa de olhar se você toma simplesmente o remédio sem olhar para a tua rotina, sem olhar para o que está causando essa insônia, né? Você acaba, é isso que traz a dependência, né? Porque é muito mais fácil tu ir pelo caminho mais prático, toma o remédio, com deu, certeza. né? Do que tu olhar para tua rotina, tu olhar para os teus hábitos, né? Eu costumo sempre indicar para os meus pacientes que sofrem de insônia a importância, né, de estabelecer uma rotina para ir preparando o teu cérebro para o horário de dormir. Né? Algumas pessoas Dica, acabam gente, se trabalhando, liguem. estudando, estabelecer uma rotina antes de dormir favorece muito, né, um sono de qualidade. E o nosso cérebro transforma aquilo num hábito. Por exemplo, arrumar a roupa do dia seguinte antes de dormir. Se tu começa a fazer isso todas as noites, toda noite que tu for jantar, toma banho, te organiza, arruma a roupa, o teu cérebro já entende, ó, tá arrumando a roupa. Isso quer dizer que já tá na hora de ir me acalmando, de me tranquilizando, que provavelmente tá perto do horário de dormir, né? Algumas pessoas costumam estudar ou trabalhar até tarde. Eu, por exemplo, né, muitas vezes eu fico escrevendo, trabalhando até tarde. O que que eu faço para me desligar do meu trabalho? Né? Eu acabo assistindo uma série antes de dormir. Né? Principalmente uma série mais leve, uma comédia, algo assim, porque isso faz com que eu me desligue. E o meu cérebro, às vezes, eu não consigo olhar um episódio inteiro. Eu olho 15, 20 minutos e já vem o sono, porque o meu cérebro já lembra, né? Bom, ó, tá na hora de relaxar, tá na hora de, né, se desligar um pouco, pensar em outras coisas para dormir. Né? E isso é muito interessante, porque é um hábito. E para a gente adquirir um hábito, a gente precisa, né, repetir ele por vários dias e ter muita paciência com a gente. Claro que precisa de muito autoconhecimento também, né, para pensar qual seria esse hábito mais adequado à sua rotina. Mas se eu fosse por uma via da medicação, seria muito mais fácil, né? E se eu comecei em função da pandemia, perder o sono, eu simplesmente ir lá e tomar um Rivotril. Logo vou me adaptar e vou dormir e amanhã segue o baile, né? Segue a produção, segue o Gabi, trabalho. E eu aí sim é estava importante até, parar e olhar para si, né? Tentar entender o que está acontecendo, o que, que mudou na minha rotina que está causando essa insônia. eu estava até com medo de pronunciar este amigo do pós-graduando. Eu disse assim, não, hoje eu não vou. Mas já que você pronunciou, já que você trouxe ele para a conversa, esse danado desse Rivotril, que já fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque ele está em todas as pós-graduações. Né? Esse Rivotril, Clássico, né? é o clássico, né? É o clássico. E assim, eu conheço pessoas que tomam ele, que tomaram, né? Eu tenho o costume de tomar antes de apresentação, de alguma apresentação, de algum seminário, até na própria defesa. Então, assim, quais são os impactos né? De você tomar um medicamento, né, extremamente restrito para um grupo de pessoas, para uma certa condição,
E você tá tomando porque você, ah, tô nervoso demais, tô desfocada, enfim, você acha que você, né, tem um diploma de medicina e sai se medicando. Tem até o Leandro aqui falando, Rivotril não faz efeito em mim, só os mais fortes. Amigo, é importante a gente ver, não faz efeito por quê? Porque você já tomou tanto que o O medicamento corpo você já acostumou. causou, né? O corpo acostumou, então ter cuidado também com isso, né, Gabi? Essa questão de tomar, às vezes, um remédio tão forte passa a deixar de ter efeito, né? É verdade. E eu fiquei pensando nessa questão ali que tu estava falando sobre tomar, né, antes da apresentação. É bem importante tomar cuidado, porque se tu nunca fez uso desse tipo de medicamento e tu toma só antes de uma apresentação, tu pode ficar até com a tua função cognitiva comprometida, né? Porque a gente nunca sabe qual é o efeito que o medicamento vai gerar no teu corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é tu tomar um floral, né, algo mais assim fitoterápico, né? Algo que tem mais um efeito assim, quase que um efeito placebo, né? E outra coisa Aham. é tu tomar algo, né, controlado, né, sem uma indicação médica, né? Então a gente Gabi, tem que e as tomar muito pessoas têm que cuidado. entender, gente, entendam, né? O meu psiquiatra falou isso, eu acho que é até um pouquinho clichê da área, mas assim, foi uma coisa que a medicação é uma muleta, né, Gabi? Assim, é uma coisa que vai te auxiliar, não vai te curar. O que Sim, auxilia é a terapia, né, Gabi? é Você aprender fundamental a tocar lidar com. nesse assunto. Porque assim, a medicação ela vai terminar com o teu sintoma naquele momento, né? Mas o que que vai tratar a causa? O que que é que está gerando essa ansiedade? Quem vai olhar para isso acaba sendo o psicólogo, né? Acaba sendo você e seu psicólogo no processo de autoconhecimento, de rever a sua rotina, rever o que está acontecendo, o que que tem por trás, né, dessa alta ansiedade. Então, o remédio vai diminuir a ansiedade, mas não vai mudar a tua realidade. Ele vai te adaptar a essa realidade. Né? Então, se tu não mudar a tua realidade, tu não vai conseguir te desligar do medicamento também, porque senão vai voltar os sintomas. Então, por isso a importância, né, de fazer uma psicoterapia, de fazer um acompanhamento psicológico. Hoje eu percebo já muito mais os psiquiatras encaminhando os pacientes para os profissionais da psicologia, o que eu acho ótimo, assim, eu fico Muito bem bom. feliz, mas ainda é uma caminhada que nós estamos conquistando, né? Porque sim, existe ainda uma rixa, né, entre psicólogos e psiquiatras, que preciso, né, dizer isso para vocês. Mas a ideia é trabalhar junto, né? É um Porque a trabalho gente em não tem, conjunto. exato, a gente não tem propriedade, né? Imagina para medicar um paciente, a gente nem faz isso, a gente sempre encaminha para um profissional, né? Mas existem casos que a psicologia sozinha não dá conta, né? Tem casos mais graves, né? Questões de ansiedade mais severas, né? A depressão mais severa, a gente sempre vai precisar do psiquiatra caminhando com a gente. É um trabalho Gabi, que, quando é feito em dupla, é em muito legal e dupla, beneficia muito o com paciente. certeza, mudou completamente a vida, gente. Assim, a Gabi é minha psicóloga maravilhosa. Então, assim, ela, além da terapia, eu faço também tratamento de medicação. E eu digo uma coisa, gente, faz toda a diferença. Absolutamente toda a diferença. Porque é como a Gabi falou, cuida-se dos sintomas. O remédio auxilia nos teus sintomas, né? A terapia vai lá na raiz Uhum. do problema, coisa que a medicação não vai. Você não vai saber o que é que está te causando essa ansiedade, o que é que está te causando, quais são as angústias, quais são qual a tua origem, né? O que tu passou na tua vida que ficou mal resolvido, né? Então isso somente é Isso. terapia. E às vezes a gente pensa, mas é por causa do mestrado, é por causa do doutorado, todo aluno tem isso, todo pesquisador tem isso. E não é, porque tem alguns mestrandos e doutorandos que não vão sofrer de ansiedade, né? Isso quer dizer que se você está sofrendo de ansiedade, tem relação com coisas que você viveu no seu passado, tem relação com expectativas que você criou sobre esse mestrado, expectativas que seus pais colocaram em cima de ti, provavelmente, que agora tu precisa dar conta, né? Tem uma série de outros fatores que são muito particulares de cada sujeito, e por isso que é importante, né, a psicoterapia individual, né? Porque é no momento individual que você vai olhar para a sua história e vai entender o que que isso tem relação com o que você está vivendo hoje. Gabi, você falou uma coisa que eu vou até pegar um gancho aqui, porque eu sei que isso aqui, essa live depois vai para o YouTube e eu quero deixar para a posteridade. Gente, não menospreze. Se você é uma pessoa que você está conseguindo levar o seu mestrado, seu doutorado na boa, né? Que são raros os casos, mas existem pessoas que conseguem levar na Uhum. boa, que não desencadeiam nenhum problema de depressão, nenhum problema de ansiedade por conta da pós-graduação.
Não menosprezem os colegas de vocês que estão passando por isso. Não digam que é mimimi, não digam que é frescura. Não encarem isso. Você não sabe, gente. Uhum. A gente não sabe as dores, a gente não sabe a história de ninguém. Né? Eu digo até aquela história. Tem um amigo meu que fala, né? Você sabe meu nome, não minha história. É isso. Exato. Então, assim, você não sabe o quanto aquela pessoa, quantas coisas aquela pessoa viveu e sabe que tudo impacta de uma forma diferente, né? Às vezes não todo mundo tem um limiar, né, para dor. Então, assim, às vezes o que eu sinto uma dor de um jeito, tem gente que não sente dor. Então, assim, para todo mundo recebe as coisas da vida de uma forma diferente. Então, não menospreze seu colega, entendeu? Porque fulano, teve uma crise de ansiedade. Meu Deus, quem é que tem uma crise de ansiedade por trás disso? Eu já vi muito disso, sabe, Gabi? Desse julgamento, né? E às vezes a gente não sabe Sim. o que a pessoa tá passando, né? Ninguém sabe a luta que a outra pessoa está enfrentando diariamente. Outra coisa é julgar pelo Instagram, né? Julgar pelo que a pessoa posta nas redes sociais. Ninguém O que é posta a foto que postada tá mal, né? exatamente, o que aparece nas redes sociais é uma parcela, é um terço, é menos que um terço. É 10% do que tu vive na tua vida diária, né? Então não julgue também por Gabi, isso, né? Porque postou uma foto feliz, quer dizer que não tem nenhum sofrimento psicológico. Não sei até que ponto, né? chegou essa perguntinha aí pra você. Existe um período mínimo e máximo para psicoterapia e medicação? Excelente pergunta. Excelente pergunta, mas complicada de responder, porque é algo muito É, subjetivo, vai depender muito de cada caso, né? Para medicação, depende, eu não tenho propriedade para te dizer isso, mas assim, a partir da minha experiência, tá? Não sou psiquiatra, sou psicóloga, mas eu diria que no mínimo 6 meses, eu acho, né? Para pensar o isso. Foi, início do tratamento, período de adaptação, né? De 6 meses a um ano, né? A psicoterapia também é por aí, né? Tem pessoas que vão se tratar por 10, 15 anos tranquilamente, né? Mas para questões mais pontuais, né? Em 2 meses tu já nota uma baita diferença na tua vida, né? Nos teus sintomas, na tua saúde emocional com a psicoterapia. Em um mês, 2 meses, nossa, tu já é outra pessoa. Mas aí também depende, né, do teu caso, depende do que está te gerando esse sofrimento. Então é sempre importante ir avaliando com o teu psicólogo, né, como é que tu tá te sentindo, né? E quando você sente que já está assim no direito de receber alta, você também precisa conversar sobre isso, né, com o seu profissional, com o profissional que lhe atende, porque é importante que essa alta também parta do paciente, porque isso vai mostrar uma certa autonomia do paciente. Claro que isso vai ser avaliado com o profissional, né, mas mostra, né, algo muito positivo que o paciente já está se sentindo autonomia para caminhar sozinho, digamos assim. eu acho essa pergunta. E assim, eu sabia que essa pergunta era complicada, porque foi a primeira pergunta, eu acho, uma das primeiras perguntas que eu fiz, assim, depois da que o psiquiatra passou meu tratamento. Eu falei assim: eu tô ficar tomando isso aqui por quanto tempo? Sabe? Tipo, foi a primeira coisa que eu perguntei. E ele disse: a gente não sabe. Logicamente que ele disse, pode ser 6 meses, pode ser um ano e 6 meses. Logicamente que se passar muito tempo, a gente vê que a medicação não está fazendo efeito, obviamente a gente vai ver uma nova medicação, tentar uma nova estratégia. Uhum, Mas não uhum. existe, gente. É tudo muito subjetivo, como a Gabi É muito falou. Tá? subjetivo. Então, e outra coisa, não entre já pensando assim, não, eu quero entrar mais daqui a 6 meses. Porque essa própria cobrança, né, Gabi, pra ficar bom logo, pra ficar tipo 100%, pode prejudicar o tratamento, né? Sim, e é como o sono, né? O sono, quando a gente deita para dormir e não consegue dormir, tu começa a olhar no relógio para ver quantas horas tu ainda tem de sono. Isso aí acaba piorando cada vez mais, porque aí é que tu não consegue dormir, porque tu fica na pressão que tu tem que dormir, porque amanhã tu precisa acordar cedo. Então, o tratamento é a mesma coisa. Se tu fica te cobrando que tu precisa ficar bem logo, isso também aumenta a ansiedade e acaba prejudicando o andamento do tratamento. Então, é importante deixar as coisas acontecerem, né? E aproveitar para pegar um pouco mais leve com você. Gabi, em relação às estratégias que a gente pode usar para lidar, né, com ansiedade, com sintomas de ansiedade, depressão, sem o uso de medicamento. Bom, a gente sabe que tem muitas pessoas que são, não quero, eu quero tentar ter o máximo que eu puder para não usar medicação, para não me tornar dependente de uma medicação. O que é que eu posso fazer, logicamente, além da terapia? Eu ia dizer, a primeira coisa é a terapia. Claro que muitas pessoas não vão conseguir, não vão ter acesso, ou acham que conseguem pensar outras estratégias sozinhas e ir levando por um tempo.
Uma dica seria essa, então, de assistir uma série, fazer algo que tu gosta antes de dormir. Isso, gente, produz muita saúde mental. É importante tu tirar um tempo para fazer atividade física durante a semana. Que, infelizmente, isso é algo que o estudante acaba pecando na verdade, acaba se prejudicando sem querer, porque às vezes a gente pensa que não precisa tirar tempo para isso, mas sim é importante, né? A mesma coisa momentos de lazer, né? Às vezes a gente se culpa no final de semana por se desligar do trabalho, se desligar das atividades, né? E acaba deixando de conviver com a família, deixando de conviver com os amigos em função do trabalho. E isso acaba gerando um desgaste muito maior, um cansaço, aumenta a ansiedade e aumenta a chance de depressão. Então, às vezes é importante tu te organizar e tentar produzir por menos tempo e ter mais tempo de lazer. O tempo de lazer ele é muito, muito importante para produzir saúde mental, né? E com certeza, se você tira 1h30 para aproveitar ali com a sua família, quando você voltar para estudar, para trabalhar, você vai render muito mais do que se tivesse ficado só trabalhando durante essa Com 1h30, certeza. né? E Gabi, isso às e vezes é assim, algo que a gente peca, né? com certeza. E também em relação, é importante a gente ressaltar, vamos dizer assim, né? Casa de Ferreiro Espeto e Pau. Mas a questão da alimentação. A gente sabe que nós pós-graduandos, na maioria das vezes, né? Na maioria dos casos, nós nos alimentamos muito mal, né? Nós não temos horário, às vezes deixamos de almoçar, né? Porque por conta de algum experimento, alguma coisa, nós não temos horário. Então, assim, a alimentação, Gabi, ela também é parte fundamental, ela pode prejudicar, de certa forma, teu cognitivo ou tua saúde mental? Sem dúvida, sem dúvida. E eu fiquei pensando até sobre o sol, o quanto é importante também a vitamina D, Hum, né? Porque a interessante. vitamina D, ela previne a depressão, ela evita, né, que a gente tenha depressão. Então, a gente precisa pegar sol, precisa se alimentar bem, precisa ter momentos de lazer, dormir bem, né? Então, não é errado, né, tu tirar um tempo para cuidar de ti, não é errado tu tirar um tempo para assistir uma série sem culpa, né? Porque a gente carrega muita culpa, né? É como se fosse uma mãe cuidando de um filho, né? As mães sentem muita culpa. E quando a gente tem filho, né? Querendo ou não, quando nasce, né? Quando a gente apresenta, a gente É, diz que nasceu o nosso filho, né? é Então a gente tem que verdade. também aprender a conviver com essa culpa que vem. Até aqui, ó, a mestre da revisão colocou muita pizza e Red Bull, minha gente. Mas é bem isso mesmo, é a Sim. realidade, né, Gabi? Infelizmente, é uma realidade de muitas pessoas. Até a questão também de Eu, a bolsa, né, o valor da bolsa, muitas pessoas não têm até tempo para estar cozinhando, aí, né, às vezes para você ter um alimento de melhor qualidade, você tem que gastar um pouco mais, enfim. Não sei. Mas também é Sempre tem questão alguma de coisa. planejamento. Fiquei pensando Exato. também em questão de planejamento. Essa semana ainda fiz um post sobre o quanto cozinhar envolve afeto, né? E como seria interessante se a gente tirasse um tempo, um turno da semana para cozinhar, né? Fazer todas as refeições da semana e congelar nos potinhos, depois só descongela no Ai, meu micro e come, sonho, para mulher. pelo menos um almoço ou uma janta um pouco mais saudável, né? Melhor do que lanche, É coisas porque a assim. Gabi, gente, ela é super cozinheira. Eu já tô querendo estimular ela a fazer vários vídeos no GTV ensinando receitas pra gente, porque eu sou péssima. Eu sou absolutamente péssima na cozinha. Então, né? Vamos comer. Sim, por isso Gente, que é vocês têm importante algum. autoconhecimento. Cada um conhece os seus limites, né? Mas, enfim. Pois é, mas não é porque eu não sei cozinhar que não se dá pra alimentar, se alimentar bem, né, Gabi? A gente faz é tudo questão de Exato. planejamento, né? Gabi, E durante hoje a no semana YouTube da tem muita receita. Nossa, tem. O problema é que eu não consigo, Gabi. Eu não consigo. Eu tenho que fazer, tipo, tudo na medida certa. E eu não sei. E acaba mesmo fazendo a medida certa, eu sempre sai alguma coisa errada. Mas, Gabi, vê só. A gente. Vem as memórias na minha cabeça. Enfim, Tá. é... quando a gente vai fazer a defesa, quando a gente tá na semana da defesa, que tá tudo, tá tudo atrapalhado na nossa vida. Nessa semana da defesa, o que é crucial para a gente manter a concentração, o nervosismo também, a ansiedade, o que é que a gente, né, o que é que você indica durante essa semana da defesa, assim? Sugiro, né, tentar manter uma rotina, tentar ocupar a sua mente, porque às vezes ficar com tempo livre demais acaba fazendo a gente pensar muito, isso gera ansiedade, né? Fiquei pensando de uma coisa que é bem importante, né, de você ter na sua consciência,
é que só você domina tanto o seu assunto como você mesmo, né? Porque a gente termina uma tese, né, de doutorado ou uma dissertação de mestrado depois de 2, 4 anos em cima daquele material, né, daquele conteúdo. Então, tu tá muito apropriado. Então, muitas vezes, quando a gente tem aquele branco, a gente tem medo de ter o branco, né, na hora que a banca vai questionar. Se você tiver o branco, provavelmente é por ansiedade e não porque você não sabe o conteúdo, né? Porque quantas vezes a gente é questionado numa apresentação de trabalho na aula, por exemplo, e na hora não vem a resposta, vem meio enrolada, e depois que passou, que você está mais tranquilo, mais calmo, você lembra o que você poderia ter respondido, né? Então, como é Exato. importante controlar a ansiedade para esse período de apresentação, né? Ficar tranquilo, respirar, daqui a pouco fazer alguma prática de meditação, né? Pode ouvir música. Gente, isso é muito importante, tá? Essa questão da meditação. Eu tenho fé que um dia eu vou, né, chegar a este ponto de conseguir meditar. Porque é algo que faz muito bem para a saúde. Meditação, ela vai, às vezes, vai muito além dessa questão de você olhar aquelas pessoas tudo zen. Então, meditação, eu lembro que uma amiga minha me falou, Marilene, ela vai lembrar, que ela disse, meditar, você pode até, tipo, olhar o curso da água. Você observar o curso da Uhum. água e você meio que limpa os seus pensamentos e você tá focado só aquilo ali. E assim, ela falou de uma forma que eu disse, tá, meu Deus do céu, quando eu chegar nesse nível. Então, assim, e ela é uma pessoa extremamente assim, focada, né? Uma pessoa, quando ela coloca isso na cabeça dela, as coisas na cabeça dela, ela faz. Então, assim, quanto a meditação ajuda nessa questão do autoconhecimento, né? A respiração também, né, Gabi? É extremamente importante. Gente, eu não sabia, eu acho que há um ano atrás eu não sabia o que era respirar. Eu acho que até hoje eu não sei ainda o que é respirar, não sei. Mas assim, o quanto, né, é importante se, né, Gabi, controlar a respiração nesses momentos de nervosismo, né? Sim, respirar profundamente, contar até 10, até 15, até 20, né? Até o momento que você sentir que o coração desacelerou, porque a ansiedade, sim, ela acelera o coração, ela traz suor, algumas pessoas podem tremer, né? E tem também a ansiedade boa e a ansiedade ruim, porque nem sempre ela é ruim. A ansiedade boa, ela faz a gente se desacomodar. Se você sabe que você vai ficar ansiosa para apresentação de trabalho, bom, então você vai treinar no espelho, né? Você vai treinar, apresentar para um outro, para um amigo, para a irmã, para alguém, né? Você vai se preparar muito mais para essa apresentação, se você sabe que você vai ficar ansiosa, e isso vai ajudar, né? Porque você vai estar se sentindo muito mais apropriado, muito mais íntimo com o assunto na hora de apresentar. A ansiedade ruim seria aquela que te trava, né? Que quando Bloqueia, né? foge do controle, bloqueia, exatamente. Tu não consegue sair do lugar, né? Tu te apavora. E tu tem que cuidar para não entrar nesse tipo de ansiedade, porque a ansiedade que apavora, bom, daí as coisas desandam, né? Aí desorganiza tudo e não tem como resolver aquilo ali naquele momento, né? É legal Gabi, levar uma água para tomar também durante a gente, apresentação, né? hidratar-se. Eu vou até falar aqui só um parênteses antes de eu ir aqui para a pergunta da Isabelle. Gente, vocês que até a Gabi falou essa questão do nervosismo e tal durante a apresentação. Gente, para quem não assistiu a live com o Lucas Fala Lima, tá? Sobre comunicação oratória, a live tá lá no YouTube, tá certo? Ele dá super dicas, ele falou aqui na live, super dicas a respeito disso. É uma parceria super jóia também que a gente tá, aqui no Pegaria do Deprê. Semana que vem eu vou soltar, a gente vai soltar 3 vídeos que ele fez dedicados a isso, tá? A questão de oratória no momento da defesa, bem legal, tá certo? E também vai ter live com ele novamente na semana que vem. Então, assim, para quem perdeu o conteúdo dele, vai lá, corre lá, se inscreve no YouTube, no canal da gente e curte o vídeo dele. Isabelle perguntou, Gabi, sou bolsista e este é o primeiro ano de mestrado. Força, colega. Tenho muito receio em tirar conceitos baixos, principalmente em trabalhos em grupo. Esse medo, né, Gabi? Assim, antes de já tá com medo, né? Eu sei, já passei por isso. É Sim, eu bem fiquei complicado. pensando, né? Quando a gente tem medo, fiquei pensando no que é esse medo? É o medo de errar. Mas por que tu não pode errar se tu tá entrando no doutorado agora? Provavelmente, se tu não tem uma caminhada na iniciação científica durante a graduação, tu tá aprendendo a te inserir na pesquisa agora, né? Como a gente se cobra no início, né? Sendo que tu está ali para aprender também, para aprender com os teus erros. Então, a gente tem que se permitir ser vulnerável, estar vulnerável, né? Um dia eu li em algum lugar sobre procrastinação. Ai, foi com aquela tua parceira também aqui da A página. Rebeca.
A Rebeca Isso, ou a Alana? isso. Não Uma das sei, ela duas. Que a falava gente sempre sobre a fala de escrita. procrastinação. Ai, sim, mas assim, ó, foi maravilhosa a fala, que dizia o quanto o procrastinar tem a ver com o medo de errar, né, na escrita. E a gente tem, quando a gente vai escrever, a gente começa, às vezes, pelo rascunho, né? Porque depois que tu vai lapidando, tu vai melhorando o teu texto, né? Só que às vezes a gente senta na frente do computador e a gente imagina que já vai sair o texto perfeito, já vai sair como ele vai para a revista, né? O artigo como ele vai para a revista. E aí é que vem o branco, e aí é que vem a ansiedade, e a gente acaba adiando esse processo de escrita. Então, como a gente tem que se permitir errar, né? Se permitir estar ali vulnerável, né? Para poder crescer, para poder amadurecer e aprender com os nossos erros. Gente, não encarem. Para quem tá entrando agora na pós-graduação, eu sei que é difícil, mas não encarem assim, como se, eu vou entrar na pós-graduação, eu tenho que saber de absolutamente tudo. Uh-uh. Não é assim, senão você não estaria fazendo a pós-graduação, né? Porque se é pós-graduação é porque algo você não tem completo conhecimento na sua graduação, você vai aprimorar durante a pós-graduação. Uhum. Então não Uhum. encare isso, não se cobre tanto. Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, eu fiquei muito assustada, Gabi, porque eu não sabia como é que funcionava, como era a estrutura, né, da pós. E quando eu me vi fazendo disciplinas com alunos de doutorado, as mesmas disciplinas, eu entrei em pânico. Bate um Porque, pavor, né? porque a minha imagem disse, meu Deus do céu, Quem esse sou povo já eu tá aqui no aqui, meio? quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão, amados? Então, só que depois eu vi que realmente é tudo fase, que todo mundo tá ali, tá aprendendo. Então, assim, gente, não te preocupa, tá? Se você já foi com medo, se já for com medo, já é, né, Gabi? Eu acho que já é um pouco. Tu já Então, vai na tenta controlar um pouquinho defensiva, esse né? medo. Já vai na defensiva. Às Outra vezes não é coisa que é nem esse muito bicho de sete cabeças. Pode falar. Outra coisa que é muito importante, que eu acho que tem a ver com o que tu faz aqui na página, que eu acho que é muito legal, é essa questão de humanizar, né? E lembrar que às vezes quem está no doutorado tem as mesmas dúvidas que tu, ou tem talvez dúvidas um pouco mais amadurecidas, digamos assim, né? Mas também tem angústias, também tem ansiedade, também tem uma série de coisas que precisa dar conta, né? E às vezes só tá o corpo presente ali, tu fica imaginando, nossa, essa pessoa é um crânio, essa pessoa é um É. gênio, que pergunta importante, mas às vezes a gente não sabe o que está se passando, né? Mas como tem essa hierarquia muito forte em alguns cursos, né? Então a gente tem que tentar desmistificar um pouco isso e daqui a pouco até tentar se aproximar dessas pessoas que estão um pouco mais adiante, né? Fazer trocas, tentar aprender Uhum. com elas e lembrar que você, mesmo que seja um IC, né? Uma pessoa lá da Uhum. graduação também tem algo a ensinar para aquele doutorando, né? Para Sempre, aquela pessoa que gente, está muito sempre. além de E ti. eu acho que é uma das coisas que a gente mais, que é essa questão da briga de egos, né, na pós-graduação. São as pessoas, é falta de humildade, realmente. Né? As pessoas que acham que estão na pós-graduação são os reis, são os detentores do saber, do conhecimento, de tudo. E não é bem assim. Não é assim, É. na verdade. Né? Então, assim, aí você às vezes acaba ficando no meio dessa briga, né? Às vezes eu vejo, às Uhum. vezes, briga de egos entre professores, entre nessas pessoas que. E você fica ali, meu Deus, né? E assim, é bastante complicado Sim. essa questão. Por isso que eu prego tanto essa questão da humanização da pós-graduação. E a luta continua, gente. Um dia a gente vai estar dizendo, não, só foi uma fase e vamos humanizar a pós-graduação no Brasil, porque é preciso. E por É, isso, Gabi, só para pode fechar, ir, eu tá? tô só lendo, Mas sem por problema. isso é super importante essa página, né? Porque quando tu traz um meme, tu começa a rir da desgraça, né, do estudante. Mas aí o estudante se dá conta que não é só ele que sofre isso, né? E que o problema não é individual, porque às vezes as pessoas pensam, só eu tô sentindo isso, só eu tô ansiosa, só eu tô com dificuldade na escrita. E não, quando tu vê que outras pessoas também estão no mesmo barco, tu te sente um pouco mais acolhido, tu te cobra um pouco Exato. menos, porque tu sabe que não é um problema individual. É algo que tem a ver, bom, com a forma que a pós-graduação é dada hoje, com o sistema de produção acadêmica, né, com essas avaliações, com às vezes competição entre orientadores, que isso reflete nos alunos e atrapalha as relações dos alunos, né? Mas eu acho que o importante é isso, é ver que não é um problema individual e que tem a ver com um coletivo. Você não está sozinho nessa caminhada. Gabi, você falou, eu tava assistindo ontem à noite, eu até, antes de dormir, né? Assisti a live da Nayara, eu acho que é a Nayara. Eu conheço ela como professora, Prof. Nay, que é do YouTube, Hum, que ela também tem um Instagram, que ela fez com um professor.
E durante a live inteira eu disse, meu Deus do céu, ele tá falando, tá saindo tudo pela boca dele, o que eu acho, o que eu já vivi. E a live foi sobre essa frase que a gente até postei aqui, que é uma frase que já foi muito escutada por muitos alunos, que é o que você faz de meia-noite, né? De meia-noite às 6 da manhã, né? Uma Sim. frase extremamente desumana, uma frase totalmente, né? Até quando a pós-graduação ela vai ser assim, exploradora, né? De mentes, e também, né? É tóxica, a esse ponto das pessoas acharem que você não tem vida. E aí ele falou muita coisa Sim. bacana, professor, coisas que eu disse assim, meu Deus do céu, acho que ele fez pós-graduação comigo, porque absolutamente tudo que ele falou eu já vi ou eu já soube alguém, né, que já passou por aquilo. Então, quanto é importante, né, Gabi, essas páginas, essas lives, tudo isso pra gente ver que a gente não tá sozinha. E bem importante isso que tu falou também. É muito importante, acho que tu até fez um post sobre isso. É importante o Foi. aluno ter vida além da universidade, né? E às vezes, quando você é bolsista, você precisa cumprir 20 horas, 40 horas dentro da universidade, às vezes leva trabalho para o final de semana, leva para casa, quer dizer, agora já estamos sempre em casa, mas enfim, quando Uhum. estava lá na universidade, trazia para casa, né? O quanto isso acaba assim afetando a saúde mental do aluno, essa questão de receber o WhatsApp, né, do orientador a qualquer horário, e-mail a qualquer horário, tudo isso acaba gerando ansiedade, gerando estresse. A gente precisa aprender a dar alguns limites e não sentir culpa por dar esses Gente, limites. Gabi, é muito importante, gente, impor limites em tudo na nossa vida, tá? Ninguém faz com a gente aquilo que a gente, né, não permite que as pessoas façam. Então, por exemplo, vamos pensar, você entrou agora no mestrado, principalmente para quem está entrando agora no mestrado. Se não colocar, não impor limites ao seu orientador, que limites? Por exemplo, 8, 8 horas da manhã, ok, até às 18 horas, tudo bem, segunda, sexta-feira. Mas se você cria o hábito de estar mandando um e-mail pro orientador aos sábados e domingos, mandando mensagem no WhatsApp dele à noite, você está criando nele, pensando assim, Uhum. se ele pode fazer isso comigo, eu também posso ter o direito de fazer isso com ele. E, Você e dá muitas vezes o liberdade. contrário também, né? De você não impor limites, o professor fazer isso, o orientador fazer isso com você, e você ficar naquele medo, eu vou responder não sei o quê. Gente, é uma questão profissional, né? Você entender também que a pessoa tem vida, tá certo? Então, É. impor esses limites é bastante importante, tá certo? E até ele falou, Gabi, uma coisa interessante. Eu fiquei assim, meu Deus, já queria trazer ele pra cá, pra página. Ele falou assim, Ah, uma professora chegou para comentar com ele, dizendo assim, que bolsista, né? Porque eu acho que quem é bolsista sofre, eu acho que a pressão ainda é maior, né? Porque se vê sim. dependente da bolsa, então assim, a professora falou, você é bolsista, você recebe 12 bolsas no ano. Como se a pessoa tivesse que trabalhar os 12 meses, né? Não tivesse um mês de férias, não tivesse. Aí ele fez interessante, a senhora recebe 13 salários, mas a senhora tira Ah, férias, a senhora tem folga, né? Então, assim, sabe, essa questão exploratória é bem séria. e que Gabi, legal que esse agora todo aluno mundo conseguiu resolveu. questionar. Isso! Eu fiquei pensando nisso, eu queria ter essa Que coragem. coragem! Aham. Ó, o G.O. roxo, já tive amigos que a ansiedade virou síndrome do pânico, acordava assustados no meio da noite, com o coração acelerado, sono frio. Você, eu acho que Sim, quase todo provavelmente, mundo. provavelmente até confundiu com um infarto, né? Que muitas pessoas pensam que estão Isso! infartando quando tem uma crise de ansiedade, né? E às vezes correm para o pronto-socorro, correm para o médico, e aí também fico pensando se realmente essas pessoas acabam encaminhando esse paciente para um atendimento psicológico, se encaminham direto para o psiquiatra, né? E como é importante a gente falar sobre tudo isso para mostrar que tem como tratar, né? Inclusive síndrome do pânico sem medicação, só com a psicoterapia a gente consegue, né? Claro que avaliando cada caso, às vezes a gente precisa fazer a parceria, mas é possível tratar isso sem medicamento também. A Rayana falou, importante a página, seu desabafo da saída da pós, apresentou muitos, obrigada, gente. E os comentários que não é normal relacionamento abusivo é super importante para nós que passamos, gente. Esse é o meu objetivo aqui. Eu digo, hoje eu posso falar Uhum. abertamente. Então, assim, eu quero ajudar e dar voz a esse povo. Vamos dar voz a esse povo. 40 horas sem Não nenhum vamos direito banalizar, trabalhista, né? sem reajuste há 7 anos. O que acham? Essa questão da bolsa, eu estava até querendo fazer
uma live, alguma coisa do tipo, pra gente discutir essa questão das bolsas também, sabe, Gabi? Que desestimula muito, tem muito impacto também nessa questão da saúde mental dos alunos, porque você não acompanha, né? As pessoas, não, é bolsa, você tá com a bolsa agora. Gente, quantas vezes essa pessoa tem uma bolsa de R$ 1.500, sei lá, enfim, e tem que pagar aluguel, e tem conta, e tem material. Muitas vezes, como eu já falei aqui, o professor, o orientador, não diz que você tem que arcar com sua pesquisa. Então, assim, muitas Uhum. vezes tem que tirar do próprio bolso. Então, quanto, né, Gabi? Essas coisas vão impactando, né, de uma certa Sim, e forma. E é como se fosse um não reconhecimento pelo trabalho do aluno. Lembrando que, conforme Deleuze, né, que é um psicanalista francês, ele fala na teoria dele o quanto o não reconhecimento contribui para o adoecimento do sujeito, né? Então, é importante esse reconhecimento, seja ele salarial, seja ele um elogio, né? Seja ele, enfim, um reconhecimento pelo trabalho que a pessoa está ali desenvolvendo, né? E dedicando tanto o seu tempo, né, em função daquela escrita, em função daquela pesquisa, e muitas vezes não tem esse reconhecimento aí importante. Gente, o Ricardo até falou aqui, não pode trabalhar em outro lugar, pelo menos a CAPES não permitir na minha. Gente, vamos lá. Não se pode ter vínculo empregatício. Vínculo empregatício. Logicamente que eu não sei, não posso responder pelos programas, todos os programas de pós-graduação, mas é importante se ver isso. Nas normas da CAPES, CNPq. Porque a partir do momento que diz assim, você não pode ter vínculo empregatício, quer dizer que você não pode ter carteira assinada. Mas isso não te impede de trabalhar, tá? Vamos lá, Gabi polêmica. Gabi polemiza as coisas. Gabi polemiza. Polêmica, Sou polêmica polêmica mesmo, mesmo. Gabi. Sou polêmica mesmo. Porque, assim, não se tem condições. Às vezes a pessoa não tem condições de se manter com a bolsa. Sabe? Não tem condições. E se você trabalha, você tá lá, você recebe a bolsa, 40 horas semanais. Se você quiser à noite, ser dançarino de boate, meu amor, vá-se embora. Vá-se embora. Não tendo Outra vínculo coisa que empregatício. eu fiquei pensando também, né, Gabi, o quanto o doutorado, sim, ele te coloca na questão, a ideia, geralmente, de quem faz doutorado é dar aula numa universidade, né? E muitas universidades contratam doutorandos, né? Mas como também Uhum. elas vão contratar se não pode ter o vínculo em função da bolsa, né? Tipo, Isso é. como assim? Capaz Gente, que e não outra vai ser bom coisa. para a formação do pesquisador ele já estar inserido em uma universidade, né? Ministrando Com aulas, certeza. enfim. Com certeza. Tivesse essa oportunidade, né, Gabi, assim, de poder realmente ter um tempinho para você fazer, trabalhar esporadicamente numa universidade, numa outra faculdade, numa universidade, né? E ter essa vivência, né? Com a docência e tal. Então, assim, Gabi tá falhando um pouco. eu. Oh, tá falando um pouco? Deve ser a garrafa d'água, brincadeira. Não sei. Mas, assim, tá pegando agora? Vocês estão me Voltou. vendo? Sim, Então, voltou. assim, vejam direitinho nessa questão da bolsa, se realmente é impossível você. Às vezes você pode até, por exemplo, fazer uma assessoria científica, trabalhar fazendo tradução de Uhum. material, né, de artigos, enfim, ou sei lá, não sei, vendendo cupcake. Gente, sabe, Usar a assim, criatividade, né, para buscar uma forma de gerar renda, Gabi, né? e aí eu vi assim, eu soube na época do mestrado, teve uma história, né? Que uma menina perdeu a bolsa de um programa de pós-graduação. Aí você vê como é a falta de humanização, principalmente Uhum. entre os próprios alunos, né? A menina perdeu a bolsa de pós porque foi denunciada porque estava vendendo comida, alguma coisa, para fazer um extra. Né? Ah, E aí, por isso que eu tô dizendo assim, para vocês terem cuidado com essa questão de fazer realmente, quando eu digo assim, polemizar, enfim, mas ter cuidado, porque a gente nunca sabe com quem a gente tá lidando, né? O mundo, eu digo que é cobra comendo cobra. Então, tem assim, muita perdeu competição na universidade, muita. né? E uma competição, é como eu digo, gente, não é uma competição saudável. Porque, gente, fazer a pessoa perder a bolsa, porque o que é ela vender as coisas dela, fazer um extra, tá influenciando na tua vida? Uhum. Se ela tá vendendo, é Uhum. porque ela precisa. Se a pessoa tá fazendo Não, esse e se a ela tá mais, vendendo
Vai lá e compra para incentivar o teu amigo, o teu Isso! colega. Incentiva, faz propaganda do trabalho dele, compartilha nas redes, fala da tua experiência com essa pessoa, né? Ao invés de tentar prejudicar, a gente tem que tentar fortalecer o coletivo e uma pessoa ajudar um pouco mais a outra, né? Pois é uma das coisas que eu mais, assim, luto aqui é pra gente perder essa competitividade, seja dentro da pós-graduação ou até na vida fora mesmo, né? Muitas, às vezes eu Uhum. recebo mensagem, sabe, Gabi, aqui no direct dizendo assim, poxa, porque você é besta, você é trouxa, fica divulgando as páginas de outras pessoas que, tipo assim, como se fosse o meu concorrente. Eu até falei, não sei se você viu, fiz uns stories sobre isso, concorrente. Eu disse, concorrer com quem, minha gente? Eu tô concorrendo com quem? Sim, A internet tá eu aí vi. livre, sabe? A internet aí tá livre. Se você não tem limite de seguidores, se você quiser seguir a Uhum. Gabi, seguir a Alana do doutora, vocês podem seguir, gente, entendeu? Então, assim, às vezes a gente pega essa competição da pós-graduação e leva pro mundo, né? Traz A pra gente cá, leva para o não? mundo afora. Ao invés de a gente se unir, a gente tá. É como eu falo, né? Algumas pessoas vêm falar comigo. Eu quero ajudar, eu quero tipo fazer uma live sobre isso para ajudar os alunos, enfim, não sei o que. Eu faço, seja bem-vindo ao time de peso. Porque esse é o nosso objetivo, é ajudar as pessoas, ajudar os alunos e criar tirar esse ambiente de competição tóxica que a gente vive, porque não adianta nada, Gabi, a gente reclamar que o orientador é abusivo, que a pós é abusiva, que o programa é abusivo, se na vida da gente o que a gente faz, o que a gente prega é abuso, né? Sim, outra coisa que eu É lembrei, bem importante isso que tu falou, né? Não adianta tu te queixar que o teu orientador é abusivo contigo e aí tu ser abusivo com o IC que tá te ajudando na pesquisa. Tu isso, tem explorar muito isso, o Gabi. graduando que está ali para te ajudar, né? Que tá ali para Pois é. aprender. E aí tu pegar de atividades que seriam tuas para ele ter que dar conta sozinho, tu não oferecer suporte, né? E aí tu tá repetindo esse comportamento, né? Tu tá Gente, e o fazendo com a quanto outra a pessoa gente aquilo que impacta, provavelmente né, você viveu Gabi? na própria pele. A gente impacta. Tudo que a gente faz e fala, a gente impacta diretamente a vida do outro. Né? As pessoas, os alunos que eu tive, como meus ICs, como pessoas que me auxiliaram nos trabalhos, né? Dizer assim, eu também quero, eu quero ser assim, eu quero. Seja um estímulo, seja um exemplo. Às vezes você vê, às vezes tem aquele jovem ali que é excelente, que você vê que vai ser um excelente pesquisador. Então enxergue nele isso, estimule, sabe? Vai ter gente ali que não vai querer, vai fazer de empregado, vai querer que faça Uhum. ou vai querer que faça trabalhos sem, sabe? Ah, vou colocar aqui fulano para, sei lá, para varrer aqui o, não que isso seja para menosprezar alguém, mas assim, você não passar o seu conhecimento para ele. Ele tá ali para aprender. Então, às vezes, a gente passar, né, Gabi, esse do IC para o mestrando, para o doutorando, para o professor. Então, assim, essa cadeia do bem, né? É isso que a gente quer, da Sim, coletividade. sim. E lembrar de fazer Gabi, elogios, né? Do mesmo jeito que a gente gosta de receber o elogio. Oi? Tá falhando, eu acho, Gabi. a Mas acho que é minha o teu que tá falhando, porque a minha imagem tá internet. bem direitinho. Tá falhando um pouco. Voltou. É a minha internet. Porque eu não tô te vendo bem, mas eu tô me vendo nitidamente. Então, é a minha internet. Ah, É, então até, talvez seja a minha, porque eu tô me vendo nítida, mas tu tá bem embaralhada, não sei. Enfim, tudo bem. enfim. Por favor, me patrocinem. Internet. Bote aqui uma internet de não sei quanto mil megabytes do Tera do Jiraya, que eu Pra vou. te poder fazer as tuas lives em paz. Muito bem. Gabi, nós só temos 4 minutos. Ai, Meu Deus! Vai! tu vê Então, Gabi, como flui, né, o assunto aqui. Eu acho que isso é demais, muito demais. legal, né? E bem importante, que bom que a gente conseguiu marcar esse dia fixo, né? Sempre na segunda, terça-feira do mês. Né? Eu acho que é bem importante a gente poder debater e é muito legal a interação do público aqui também, né? Trazer que vocês tragam sempre questionamentos, tragam dúvidas, perguntas, nos mandem por inbox também para a gente poder preparar algo mais elaborado para responder para vocês também, né? Porque nós não sabemos tudo,
né? Eu acho que isso é muito importante também, poder humanizar, mas também tudo aquilo que a gente não consegue responder e que ainda ficam dúvidas, né? A gente pode pesquisar, a gente pode, né, melhorar isso para crescer juntos. E é por isso que eu deixo aqui, @psicogabriela Marques. Gente, essa pessoinha aqui que tá embaixo, eu devo estar, enfim, ela é joia, tá? Você precisa falar, Gabriela é super aberta, né? Chega lá no direct dela, conversa, né? Marca, às vezes, tipo, gente, fazer terapia online tá aí, gente, pra gente descobrir essas joias na vida que salvam vidas, porque Sim. eu digo que profissionais da psicologia, como os outros demais profissionais da área de saúde, salvam vidas realmente. Então, assim, Nós o que salvamos vocês vidas, eu tenho fazem, total consciência disso. isso, o Sim, que tu vocês sabe, fazem Gabi, que no fim a pandemia acabou sendo positiva, né? Porque eu até então. Opa! é o tempo, eu acho. Eu estava falando, né, sobre a pandemia que acabou contribuindo para o atendimento online, porque até então eu só realizava atendimentos presenciais, né? E eu acho que foi uma forma de quebrar esse tabu, um preconceito que daqui a pouco até eu tinha, né? Mas hoje eu vejo na experiência dos meus pacientes e na minha experiência enquanto paciente também, o quanto a terapia online sim traz benefícios, sim ajuda as pessoas, né? E a técnica continua sendo a mesma, né? O trabalho da psicologia, ele é um tratamento todo através da fala. Então, a única diferença é que cada um está na sua casa, né? Mas o tratamento é o mesmo, a eficiência, né, é a É a mesma. mesma. Então, eu acho que vale a pena essa experiência. Gabi, gostaria de mandar um beijão também para algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando. Na verdade, para Dona todas, né, que estão aqui nos Rose! acompanhando, Dona mas em Rose, um especial para minha mãe, beijo! que te adora. Ela Eu te disse que ia mandar um adora, beijo Gabi, pra te acha ela. super autêntica. Igualmente. Gente, Sim. eu E hoje vim ela aqui. estava divulgando a A gente nossa só tem live ainda. mês de tio. Ah, é? Então, assim, Gabi, queria agradecer todo mundo que esteve presente com a gente aqui até o final. Dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre eu fico, tipo, eu ganho meu dia no final, né, Gabi? A gente tem essa sensação de dever cumprido no final. E te agradecer É muito novamente, Gabi. gratificante. E eu, num cheiro aí Nada, pra eu que agradeço você. pela oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho mais com vocês. E estou sempre aberta, tá? Eu E vai acho estar que quando a e vai gente estar no faz uma YouTube. live ao vivo, vai estar no YouTube, bem legal. Isso até quero ativar um canal para mim, tenho que organizar isso, tá?